Boa noite a todos, tudo jóia? Começando novamente nosso encontro, nossa sétima aula, né? Acho que se eu não estiver enganado é isso. Hoje vamos continuar no processo de implementação dos códigos de processos e espero também que a gente conseguir implementar um pouquinho é, alguns códigos em threads, certo, pessoal? Então, assim, só voltando aqui, situando a apostila aqui, processos na primeira aula de implementação aqui, ou na aula anterior, né? Já que seria o capítulo 4, nós. Capítulo 5, na realidade. Né? Sempre eu trocando eles aqui. Nós implementamos. Capítulo 5, a manipulação de processo. Nós implementamos dois códigos de processo: identificação de um processo, que a gente utilizou até as funções que é o get PPID, que a gente pega a identificação ID, que é a identificação do processo, e do PPID, get PPID, que é a identificação do pai desse processo. A gente executou um código chamado identificação. Então, nós realizamos essa implementaçãozinha aqui, foi a identificação do... Seria só para me retornar valores de quem que era, qual que é meu ID, por exemplo, identificação do processo e do seu filho, ou do seu pai, desculpa. A identificação do pai do processo e do processo está em execução, certo? A gente executou ele. E o outro foi, a gente utilizou a funçãozinha fork, que aí já criou um processo, que a gente criou um processo filho, utilizou o wait para bloquear esse processo, até que o filho termine, tudo, e aí libera. Então a gente utilizou essa expressão aqui, que foi para execução. A gente criou o fork, aí entrou no processo filho, que aí criou esse processo filho, a gente viu ele. Aqui está errado, não, aqui está certo, que seria do processo mesmo. Aí o processo pai executou, que aí se ele não fosse tivesse D0, que seria o primeiro. Aí ele veio cá, executou e me retornou esses valores. A gente compilou esses dois códigos, o fork simples e o identificação. Hoje a gente vamos testar uma situação que é um processo zumbi e o processo órfão. O processo zumbi, o que vai acontecer aqui? O processo pai, ele vai executar, o processo filho, ele vem, entra, executa, tá certo? E aí, o que acontece? Assim, o processo pai, o processo pai aqui, a gente vai pegar a identificação dele, que é o concat ID aqui, que seria o que chamou, e a gente vai pegar o quê? Vai executar esse processo. Aí executou o processo, aí ele espera um pouquinho, aí depois o processo pai vai executar, e o que vai acontecer com o processo pai? Ele vai entrar no loop finito, aqui, ó. Ele vai executar o tempo todo aqui, certo? Então, o que acontece? Então, ele vai ficar executando ali, com um loop finito, infinito, né? Certo? E não vai executar a wait aqui da vida. Então, com isso, qual vai ser o problema? Ele vai executar e vai ficar ali esperando aquele processo. Vai criar um quê? Um processo zumbi, certo? Que aí, ó, o filho termina, mas o pai não vai terminar. Porque o pai está o quê? Em um processo, certo? Nós vamos executar isso agora para vocês verem. Certo, pessoal? Deixa eu abrir aqui o VirtualBox. Então aqui, vou só abrir o código. Então aqui não. Eu vou executar com o Gedit que fica mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu sair aqui desse processo. CD. CD. Programas. Então, aqui, Gedit Zumbi. O que acontece? Então aqui, processo filho. Aqui a gente iniciou, int 0, tal, não tem nenhum valor nele. O pai aqui a gente, vou criar um processo filho. O pai aqui a gente tem o get ID dele. Aí ele vem aqui, ele executa primeiro, ele criou esse processo filho aqui, que não tinha nada criado, então ele foi e criou um. Então filho, vou aguardar 5 segundos, aí ele executou, a gente tem o sleep, depois ele vem e executa o processo pai aqui,
que ele vai entrar nesse loop finito. Então, como falei para vocês, é turn 0 para terminar essa execução do main. Então, beleza, pessoal. Então, execuçãozinha, eu já tinha compilado ele, mas agora o que que... então, o GCC zumbi, traço C, nome zumbi porque ele vai ficar executando, né? O pai vai ficar executando, traço barra ao. Então, GCC zumbi.c traço O, a gente compilar, o nome para a gente colocar zumbi barra ao aqui para ver se tem algum erro. Executei, então para executar aí, barra zumbi. Então ele executou aqui, vou abrir outra aba do terminal até para ver aqui. Então o que acontece? Sei lá, vou terminar, mas ele vai ficar esperando o pai, que ó, não vou executar o wait, porque ele está naquele loop lá, e você pode ver que o pai ele não terminou. Então como nós vamos descobrir que o pai não terminou? Ó, então aqui ó, ps traço a, a gente vai ver aqui o que aconteceu. Olha aqui, apresentou aqui ó, default, que ele está lá, o filho ele não tem, aí o que acontece? O filho não pode terminar porque o pai não terminou. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, dar um kill, traço 15, que é para matar o traço 9, podia ser no traço 9, vamos seguir ao livro. 90 ou 5063 e deu um PE. Aí ali para vocês verem aqui, terminado. O programa foi terminado. Ele tá, isso, o que acontece? Ele estava utilizando todos os recursos da minha máquina. Se eu voltar, vou executar ele de novo aqui. Se eu voltar aqui executando para vocês verem, olha aqui o que acontece. Se eu vim aqui colocar aquele comando top, só para me ver como se funciona o gerenciamento de tarefas, olha lá para você ver, o zumbi está tendo uma utilização 66% da minha CPU. Então, o tempo todo executando ali a minha CPU, 88%. Quando vocês verem, isso aqui pode ser um vírus, isso aqui podia ser como se fosse um vírus na máquina de vocês, certo? Quando você olha lá o Chrome lá e tem um Ctrl-Alt-Del, o gerenciador de tarefas no Windows, e vê lá o Chrome lá que tem um processo utilizando todos os recursos, olha aí para vocês verem. Estão utilizando todo o recurso da máquina minha com esse programa. Então aqui, um Ctrl+C, se eu der o PS traço A, eu vou ver que aqui, ó, ele apresentou defunto aqui, ó, defunction, né? E para me matar ele, então, que agora eu vou dar um kill, que agora mudou, toda vez que eu crio um processo, ele cria com números diferentes, que o traço, vamos falar traço 9, por exemplo, 5076. Entenderam aí, pessoal? Se eu voltar lá para outra aba, vai ver que terminou, que falou que o processo estava morto, mas naquele caso, o traço 15 que a gente termina o processo. O traço 9 a gente mata esse processo. Entenderam, pessoal? Sim ou não, pessoal? Hein, pessoal? Repete aí, Cláudio. Eu vou abrir outra aba aqui para matar o processo e repete o processo aí, por favor. Vou fazer de novo, tá certo? Eu vou ter, se algum de vocês quiserem até executar, pera aí, só um instante aqui. Deixa eu ver como que eu vou fazer. É porque eu tô no Windows, pera aí, só um instante. Eu tô até executando outro aqui, é um loop infinito aqui, cara. Eu não sei como é que mata ele aqui. Você tá executando o processo aí? Só que é o outro, é o programa 5 aí, ó. Trata sinais aí. Só que ele é um loop infinito. Qual? O trata sinais? Dá um PS-A, certo? Beleza. PS-A. Você viu qual que é o processo? Aqui tem um PID dele. Qual que é? Aí você coloca kill, traço 9. É no da esquerda, não é? Quê? É o... Esse aqui, ó. Isso. É o primeiro número aí, né? Isso. Qual que é o número que é o seu aí? É o 31197. 311 97. 97. Aí você mata ele. Tá. Vou executar aqui. Vai. Matou?
Beleza, Mortinho da Silva. Então, beleza. Só voltando aqui. Até seguir aquele... Como se, vou seguir como se eu estivesse fazendo um trabalho lá, como vocês. Olha aqui. Deixa eu abrir o Linux primeiro, certo? Aqui tem trabalho, aquele trabalho que a gente estava editando ele. Vocês lembram? Então, agora a gente vai chamar de zumbi.c. Vamos criar aqui uma tabela, primeiro. Aí eu vou abrir aqui o código. Até bom que depois dá para vocês... Aqui, ó. Gedit zumbi.c. Vou copiar o código. Qualquer coisa, por exemplo, para verificar alguns erros aí, vocês visualizem o vídeo e qualquer coisa copiem daqui, tá? Aqui do lado de fora, o problema é que eu não consigo copiar. Estou na máquina Linux, eu não jogo o código aqui, ó. Não consigo, não. É outro sistema, ele não comunica. Certo? Então, aqui voltando aqui. Copiei. Vou jogar aqui no trabalho. Certo? Joguei no trabalho. Aí eu mostro que seria o trabalho de vocês seria esse. Copiar o código. Aí tem aqui a execução, que eu vou colocar como que eu executei o processo. Então, ó, execução, certo? Mais outra tabelinha, certo? Venho aqui, copio. Aqui o caso, vou colocar esse aqui, processo terminado, certo? Aqui processo zumbi, como que eu executei ele. Ó. Opa, selecionar. Copiar. Copiei aqui, certo? Agora, teste, que é como se seguir o livro praticamente, certo? Como que eu... Aqui. Abro outro terminal, que foi eu abrir dois terminais, né? Que aqui coloquei o zumbi. Então, abro aqui, que foi aquela execução dele, como que eu matei esse processo. Coloquei, copiou, copiei, colei. Certo, pessoal? Pessoal, certinho? Vou colocar aqui traço 15, que eu coloquei foi o terminado. Então, esse aqui foi o outro. Agora a gente vai fazer o órfão.c no código. Então vamos executar ele aí agora. Então só para vocês, só voltando aqui o zumbi, o órfão, quer dizer, o zumbi. Zumbi, opa, que eu estou nos root da vida. Deixa eu encontrar demais aqui. Não cria. Gedit zumbi. Acontece. O zumbi, o que aconteceu? O loop foi no pai, certo? Agora a gente vai criar um órfão. O que vai acontecer? O loop vai ser no filho, certo, pessoal? Vamos criar aqui. Ó, o órfão.c, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai criar um loop infinito no filho. O que vai acontecer? O pai termina, mas o filho não termina. Então aí o que acontece? O pai não pode, ele não pode finalizar porque o filho está o quê? O tempo todo executando. Concordam comigo, pessoal? Certo? Vamos ver como que isso comporta, como esse programa ele vai se comportar, certo? Ctrl+C, gcc, órfão.c, -o,
órfão, traço AL. Configurei, barra AL. Ou barra órfão. O que acontece? Vai estar no loop aqui. Só o que acontece? Ó, o processo pai. Aqui, ó, vou deixar meu filho órfão. Olha que dá até para executar ele no mesmo, ó. PS-A, você vai ver que o órfão está executando. O processo pai terminou e deixou o quê? O, um filho órfão. Concordam comigo, pessoal? Concordam? Olha aqui. O outro, o que aconteceu? O pai não terminou e o filho ainda estava... Ele já tinha terminado, mas ele não ficou ali a execução. Agora, o que aconteceu? O pai terminou e o filho ainda ficou executando. Ficou um processo lá executando, esperando o tempo todo. Se eu dar um top aqui, olha aqui que você vê, estou utilizando todo o meu recurso de novo. Esse processo aí, o filho. Certo, pessoal? Vou executar de novo aqui, só para vocês perceberem na execução dele. Ó, barra, órfão. E eu vou aqui, eu acabei com a minha outra aba. Vou executar agora novamente. Nossa, vai ter um monte de processo órfão ali executando. Eu vou ter que deletar aqui, porque vai ter um monte de processo órfão aqui, ó. QAL. Vou deletar pelo nome, QAL. Deletei todos os processos ali, até para começar de novo. Que o QAL a gente deleta pelo nome. Ó, órfão. Ver se vai dar tempo. Ainda está tendo os dois. Se eu der de novo aqui, ele vai terminar a execução. O que aconteceu? Olha aqui. O primeiro processo, que é o 5287, que era o pai, ele foi e terminou. Só porque o filho, o que aconteceu com o filho? Não terminou. E ele ainda continuou rodando. Ó, se eu der PS, traço A, que ele está naquele loop infinito. Para mim matar ele, tem que dar aqui o traço 15, ou podia matar, eu termino esse processo, que o 15 eu termino o processo, órfão. Eu coloquei foi o nome. Que teria que colocar o número. O órfão vai ser o 5288. Então, PS-A. Matei aquele processo, terminei aquele processo, que eu matei o traço 9, o 15 eu termino. Entenderam isso aí, pessoal? Esses dois códigos? Sim ou não, pessoal? Tranquilo. Sim. Vou tentar pegar da apostila aqui para acompanhar, lá é foto, né? Lá é foto, assim. Pra dar uma de malandro, copiar colar. Não, eu vou ajudar vocês agora, tá? No finalzinho ali, eu vou colocar no chat ali. Eu vou entrar no meu material que eu tenho e já vou compartilhar esses códigos todos para vocês aí, tá bom? Aí você não é um professor, não, você é um pai. Não, eu mando para vocês que eu quero que vocês executem, eu quero que vocês entendam, tá? Beleza, pessoal? Cadê? Então, assim, deixa eu só finalizar aqui. Hoje eu ia até começar a thread, mas eu não vou começar não, vou deixar vocês executar. E na próxima aula eu executo todos os códigos de thread, tá? Pode ser, pessoal? Tranquilo. Deixa eu só voltar aqui. O trabalho vai ser isso, então, que você está fazendo. É isso, o trabalho é esse. Isso que eu estou fazendo aqui é o trabalho. Essa mostra que eu estou fazendo aqui para vocês é o trabalho. Rapaz, eu fiquei pensando, será que ele quer que nós criemos? Tô falando isso desde o começo. Tô construindo o trabalho com vocês aqui. Ó, Gedit, Zumbi, quem tá assistindo a aula aqui, praticamente eu tô entregando o trabalho para vocês. Que é aqui, ó. Você tem ideia que eu sou meio bobo, porque eu chego na sua aula às 7 horas, não tem ninguém, eu vou embora? Depois que eu descontar à noite. Mas agora eu já sei. Não, beleza. O primeiro que a gente fez foi do órfão ou do zumbi? Deixa eu ver. Agora eu me perdi. Tô igual a ti. Não, agora é do órfão. Lembrei aqui.
edit orphan.c. Aqui, ó. Então, o que eu vou copiar? Vou executando aqui. Copio o código. O que vai cair na prova? O que é essa função for, que pode ser, depois wait, seria esse tipo de expressões que eu vou perguntando, entendeu? Wait, a gente finaliza ali o processo ali, entendeu? Limpa tudo que ele tinha criado, tá? Ele desaloca, tá? Então, trabalho, vem aqui, execução do trabalho, copia o código, bonitinho. Como eu falei para vocês, esse código tem alguns errinhos, então aqui dá até para vocês verificarem qual que é o erro que tem. Alguns eu até corrigi na aula passada, falei. Esse aqui eu já tinha os códigos implementados, então nem olhei, certo? Então aqui agora eu vou copiar a minha execução desse programa. Vou executar ele de novo para copiar. Então aqui, barra órfão. Aí ele executou. Daqui a pouco ele termina. O pai terminou, deixou um filho órfão. Copiar. Vou colocar ali, ó, foi comprar cigarro e não voltou. É. Ele pode ter menor de idade também, né? Execução. Agora testes. Agora o teste aqui eu vou executar. ps-a. Eu vi aqui que tem um processo órfão e eu vou executar kill-15. Qual que é o 5373. Aí eu matei ele, então ps-a. Então você vai ver que não tem mais, então eu vou copiar essa linha, e isso aqui tudo eu vou copiar. Copiei. Colei. Isso aí, gente. Trabalho, basicamente é isso aí. Certo, pessoal? Então, o que é importante aqui? Entenderem como que isso funciona, certo? Porque a gente está mostrando processos aqui. Se eu matei o pai, o que acontece? Eu matei o filho. O que esse defunct aqui indica? Que ele não está sendo mais utilizado, então já foi liberado, só porque ele tem que esperar que o outro processo termine para ele terminar, que foi zumbi. Do órfão já não teve isso, entendeu? Certo, pessoal? Então, aqui a apostila ela tem muito detalhada, que cada uma dessas linhas elas representam, certo, pessoal? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Certo? Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer para vocês, para ajudá-los. Agora que eu tô lembrando o código que eu tô aqui o código que eu tô no meu e-mail, ele tá com erro do zumbi. Pensando aqui o que eu vou fazer para ajudar vocês. Então, pessoal, então assim, eu vou finalizar. Não, deixa eu ver aqui. Ia finalizar a gravação, mas não vou não. Eu copio. Vou mandar um e-mail para mim mesmo aqui desse trabalho. Que aí eu já fecho minha máquina aqui.
agora vai dar certo, né? Pessoal, o primeiro código aqui, que é o identificação. Vou mandar o código para vocês, tá certo? Aqui. Identificação, tá aí o código. Próximo código, até que dá até para vocês visualizarem aí, quem não copiou, não está na aula presencial, dá para tirar print na aula presencial, não, na aula online aí, de forma síncrona, dá para vocês tirarem print até desse, assim, visualizarem aqui, verificar com a apostila se tem algum erro de sintaxe. Que esses aqui eu executei todos eles. Aqui o próximo código, tá? Tá encaminhando para vocês, que é o código do fork simples. O outro que vai ser do zumbi. Tá aqui o código do zumbi. Foi o que nós executamos hoje. E esse é o código do often. Solta todos os códigos aí desse capítulo 5 para vocês, tá certo? Vou até descompartilhar minha tela aqui. Então, pessoal, o que eu gostaria que vocês fizessem para o próximo encontro? Que tivesse todos os códigos do capítulo 4 e 5 pronto já para a gente tirar dúvidas. Talvez vocês ficaram alguma dúvida, não conseguiram executar ou testar. Tá bom, pessoal? Combinado ou não? Beleza. Tá? Isso aqui eu falo para vocês. Agora, se vocês já tiverem com Linux aí, vocês vão fazer isso aí agora com... Eu vou falar no máximo uma hora vocês fazem esse aí do capítulo 5, tá? Porque vocês vão ter que ler na apostila, olhando tudo, mas esses já fazem no máximo em uma hora, tá? E aí do capítulo 6 eu já finalizo com vocês na próxima aula, tá? Fechou. Fechou? Posso finalizar aqui a gravação da aula, né? Tranquilo, valeu demais.